O nosso terceiro exemplo vai ser o seguinte, vai ser também uma função. Essa função vai se chamar removeDup e vai receber uma lista como parâmetro. Essa função ela tem o objetivo de verificar se existem elementos duplicados na lista. Caso existam, remove o elemento e retorna o número de elementos que foram removidos. Caso não existam, retorna 0, né, que é o número de elementos que não existem elementos duplicados, indicando que não existem elementos duplicados. Então, a gente vai começar def removeDup, recebe uma lista. E uma das primeiras coisas é criar um contador, né? Que vai dizer o número de elementos que já foi removido da lista, certo? Esse contador inicializa com 0 primeiro. Aí a gente vai fazer uma varredura na lista. A gente precisa percorrer todos os elementos para saber se existe elemento duplicado ou não, né? Então eu vou usar um for. Para cada elemento na lista, faça o seguinte. Se esse elemento aparece mais de uma vez na lista, né? Na verdade, se lista ponto count elemento, deixa eu ajeitar aqui, que é um if, né? Se lista.count elemento é maior do que 1, ou seja, se ele aparece mais do que uma vez, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai remover esse elemento da lista e vai atualizar o contador, né? A gente vai fazer lista.remove elemento, certo? E depois a gente vai atualizar o contador. Cont mais igual a 1. Certo? E aí ele vai verificar para cada elemento se existe mais que um elemento naquela lista. Quando ele terminar de fazer o for, a gente vai simplesmente retornar o valor do contador. Caso nenhum elemento tenha sido removido, o contador vai estar em 0. E vai ainda atender a especificação, que é que a função retorne 0 quando nenhum elemento for removido. Então, eu vou usar aqui alguns acertes. Acerte, removeDup, passando uma lista 2, 3, 3, certo? Vai ser essa lista aqui. 1, 2, 2, 3, 3, 3. E eu quero que a função retorne 3 elementos, né? Ele vai remover 1, 2, né? E vai remover 2, 3. 2 números 3. Então, vão ser 3 elementos removidos. Vou fazer outra acerte aqui. Acerte que removeDup, passando 1, 2, 3 como lista. Vai me retornar 0, né? Se eu tiver 1, 2, 3, uma lista simplesmente 1, 2, 3, o retorno vai ter que ser 0 porque não existe nenhum elemento duplicado. Outro acerte seria esse. Se eu passar uma lista vazia, o que é que acontece? Ele também precisa retornar 0, né? Uma lista vazia não tem nenhum elemento duplicado. Então, a gente vai colocar aqui como sendo 0. O próximo acerte seria com um elemento só. Vou colocar aqui 1. Também vai ser igual a 0. E por último, acerte que removeDup. Se eu passar 1 e 1 como parâmetros, uma lista contendo 1 e 1, o que é que acontece? A gente vai ter um elemento removido. Pronto. Agora eu vou mandar executar. F5, ele vai pedir para salvar antes, né?
E aí a gente vai salvar lá no desktop, que eu não estava salvando antes. Os outros exemplos. Vou salvar com o nome de exemplo 3.py. E ele vai executar. Veja que aqui no shell, ele tinha um primeiro prompt, ele executou e voltou para o prompt. Ou seja, nenhum daqueles acertos falharam. Ou seja, nossa função está funcionando da forma que a gente estava esperando, né? O programa remove o elemento e atualiza o contador normalmente. Esse é um programa bem simples, né? Mas que mostra, por exemplo, dois métodos, duas funções de lista, do tipo lista, que é o count, que ele retorna a quantidade de elementos naquela lista, de ocorrências daquele parâmetro na lista, e o remove, que extrai um elemento da lista, extrai aquele elemento da lista. Então a gente viu aqui duas funções que talvez vocês conhecessem, não sei, de listas. É isso.